Glória a Deus. Mas, irmãos, quando o Senhor, Ele me deu a direção dessa palavra, eu falei assim, uau, que palavra, Jesus. Glória a Deus. Que seja conforme o seu querer em nossas vidas. E a palavra que nós iremos compartilhar está em Levíticos, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Amém. Glória a Deus. E diz assim, na versão aqui da igreja que está aí no telão. Todos acharam? Levíticos 6, a partir do 10. Quem quiser ficar em pé, fique. Quem não quiser, não tem problema. O importante é que nós fazermos a leitura da palavra. Amém? Diz assim, ó. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. 11. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele. Repita comigo essa frase. O fogo que está sobre o altar arderá nele. De novo. O fogo que está sobre o altar arderá nele. Amém. Não se apagará. Repita comigo. Não. Glória a Deus. Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. Vamos ler todos juntos? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mais alto. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que o dia é um dia de semana, porém nós somos uma igreja pentecostal, não é verdade? E o pentecostal fala alto, então fale do fundo da sua alma, leia comigo do fundo da sua alma. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia, aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Poderia sentar, irmãos. Que palavra, irmãos. Esse texto é um texto sobrenatural. Toda a palavra de Deus, ela é sobrenatural para nós. Mas esse texto, irmãos, ele tem um porquê de sobrenatural nele. Porque nós conseguimos, através desse texto, que foi escrito lá atrás, no Antigo Testamento, trazer para a nossa realidade hoje. E desta forma, nós podemos ver de maneira profética tudo aquilo que Deus realizou lá e foi confirmado e realizado através de Cristo. Não podemos olhar para o Velho Testamento sem ver Jesus em tudo que aconteceu. Eu quando olho para essa figura, e glória a Deus por essa figura, confesso que quando eu cheguei nessa igreja, há quase um ano atrás, pastor Dilson, eu olhei para essa figura aqui, que é o tabernáculo, não é isso? E eu falei assim, Jesus está aqui. Os irmãos conseguem ver Jesus aqui? Jesus está aqui. O Senhor está aqui. Por que eu falo isso, irmãos? Porque o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é a sombra daquilo que iria se realizar no Novo através de Cristo. E quando nós lemos esse texto, nós visualizamos esse texto, nós precisamos entender aquilo que o texto está trazendo para nós nos dias atuais. Ali, o Senhor está instruindo a Moisés como deveria funcionar o tabernáculo.
aonde a presença de Deus se manifestava. E ele vai dando instrução a respeito das vestes, vai dando instrução a respeito dos utensílios, das metragens, de tudo aquilo que iria formar o tabernáculo de Moisés. Ele vai dando essa instrução, por quê? Porque tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, irmãos. Eu tenho certeza que hoje você vai entender o porquê que você está aqui essa noite. Irmãos, você está na geografia correta, no tempo certo, no momento certo, na hora certa. O Espírito de Deus tocou no seu coração para você estar aqui essa noite, porque é hoje o dia que Deus vai incendiar o seu coração. Amém, irmãos? Aleluia! Então, Deus vai instruir a Moisés a como o tabernáculo seria criado. E esse tabernáculo, ele vai falar justamente e mostrar aquilo o qual a vontade de Deus queria para aquele tempo e de forma profética para nós hoje. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que aqui nesse lugar há 3 ambientes. O primeiro ambiente se chamava átrio. O segundo ambiente se chamava lugar santo. E o terceiro ambiente se chamava lugar santo dos santos. E todos esses 3 ambientes nós podemos ver através da pessoa de Cristo. Quando aqueles homens indagaram a Jesus em João 14, dizendo: mostra-nos o Pai, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus está falando isso, ele está dizendo: eu sou o átrio, o caminho, eu sou a verdade, o lugar santo, eu sou a vida, o santo dos santos. Jesus ali está confirmando o tabernáculo de Moisés, onde que se manifestava a presença de Deus. Hoje, através de mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele quem tabernaculou em nossos corações, irmãos. A palavra de Deus fala isso. Então, nesse tabernáculo, existiam algumas figuras, alguns elementos em que fazia com que ele funcionasse. Uma dessas pessoas que ficavam ali, era responsável pelo tabernáculo, era o sacerdote. E a função do sacerdote, pastor Cristiane, era não deixar o fogo se apagar. Essa era uma das funções. Uma outra função do sacerdote era conduzir as pessoas à presença de Deus, Bianca. As pessoas vinham e o sacerdote, ele conduzia aquela pessoa à presença de Deus. A função do sacerdote também era colocar azeite no candelabro para que aquele fogo não se apagasse. Você vê que Deus, ele não fala em suas instruções sobre o tabernáculo que a função do sacerdote era colocar fogo, mas sim preservar o fogo. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para nós sobre isso, irmãos? Nós somos os sacerdotes que temos por responsabilidade manter o fogo aceso dentro de nós, irmãos. E sabe como é que é isso, irmãos? Sabe como é que mantemos esse fogo aceso dentro de nós, irmã? É fazendo isso que nós estamos fazendo hoje. É estando aqui na casa do Senhor. É buscando em oração. É buscando em louvor. É falando para o Senhor: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, estou disponível a Ti. Sabe, é colocando todas as coisas diante de Deus. É quando numa oração, como a irmã fez aqui no momento do ofertório, nós temos a certeza, quando o Senhor fala lá em Salmo 23, que Ele é o nosso pastor e que não nos faltaria, nós temos a certeza que Ele é o nosso pastor. E assim, dessa forma, nós como sacerdotes, vamos mantendo
essa chama acesa. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e diz assim: você é um sacerdote. Fala de novo, enquanto eu bebo água aqui: você é um sacerdote. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós somos um sacerdote, irmãos. Agora, uma outra realidade dentro desse texto que Deus nos mostra é que, além de sacerdote, irmão, nós também somos o altar, aonde que esse fogo não se apaga. Nós somos o sacerdote que mantemos ele aceso, que preservamos a chama, e também somos o altar. Como, Léo? Como que nós somos o altar? Sim, nós somos o altar, porque a palavra diz que hoje o Espírito de Deus habita dentro de nós. Quantos estão aqui essa noite? O Espírito Santo habita dentro de você. Meus irmãos, o Espírito Santo habita dentro de vocês. A chama de Deus ainda não apagou dentro de vocês. Deus está aqui essa noite, irmãos. Eu sinto Deus nessa palavra. O altar, irmãos, é o lugar onde que o fogo permanece aceso. E esse fogo não é o fogo produzido por homens. É um fogo produzido por Deus. Ah, Léo, como é que é isso? Como é que você sabe que esse fogo não foi produzido por homens? Porque em Levíticos 9 vai dizer que enquanto os sacerdotes estavam orando, um fogo veio do céu e consumiu o holocausto, e ali permaneceu aceso. Glória a Deus, irmãos. Esse fogo veio de Deus. O fogo que vem de Deus é um fogo que nos restaura. Se você hoje está aqui cansado do seu trabalho, mas veio para cá, é porque você tem esse fogo de Deus dentro de você. Mas a palavra também vai mencionar um outro tipo de fogo, pastor Dilson. Um fogo que é produzido por homens. Um fogo, pastora Neuza, que Deus vai chamar ali de fogo que destrói, de fogo que consome. Quando foi isso? Quando os filhos do sacerdote foram lá e colocaram fogo onde não era para colocar. E o que a palavra de Deus vai falar para a gente em relação a isso? Vai falar que esse fogo que consome, esse fogo que destrói, esse fogo que consumiu os filhos do sacerdote, é o mesmo fogo, irmãos, trazendo de forma profética para nós nos dias de hoje, quando nós falamos para Deus assim, ó: Senhor, não preciso de você. Senhor, não preciso de você. Eu dependo da força do meu braço. Eu trabalho, eu tenho força para trabalhar. Para quê, igreja? Para que buscar a Deus quarta-feira? Para que me consagrar no sábado de manhã? Para que estudar na terça-feira lá no Instituto Bíblico Intimidade? Para que? Eu não preciso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me dedicar ao trabalho, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, se você pensa assim, eu tenho algo a te dizer: você não está no caminho certo. Por quê, irmãos? Você está produzindo um fogo que não é o fogo que Deus produz. Você está produzindo um fogo que está te consumindo. Sabe, Bianca? Um fogo que consome, um fogo que destrói. Agora, o fogo de Deus não. O fogo de Deus é um fogo que renova. É um fogo que arde em nosso peito, sabe? É um fogo que nos dá vontade de correr. É um fogo que nos dá vontade de nos virar, de fazer isso, fazer aquilo, e nos dá disposição, e nos mantém firme, nos mantém de pé, mesmo diante das adversidades, diante das circunstâncias. É esse fogo de Deus que arde em nosso coração, nos mantém de pé, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o fogo do Senhor, e ele não é produzido por homens, irmãos, é produzido pelo próprio Deus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. E a palavra vai nos dizer, como nós lemos aqui, que a responsabilidade do sacerdote era todos os dias
retirar as cinzas e colocar mais lenha. Repita comigo. Responsabilidade do sacerdote. Repita comigo. A responsabilidade do sacerdote era retirar as cinzas e colocar mais lenha. Retirar as cinzas e colocar mais lenha. Retirar as cinzas e colocar mais lenha. Você é um sacerdote, irmãos. A responsabilidade do sacerdote, que somos nós, é retirar as cinzas e colocar mais lenha, para que esse fogo continue queimando. Agora, Léo, o que quer dizer lenha e cinza? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Sabe, quando nós entendemos essa responsabilidade, quando nós conseguimos dentro da palavra de Deus esse entendimento de que essa responsabilidade foi dada por nós, para Deus, de Deus para nós, nós todos os dias, irmão Cláudio, não é só domingo e terça, ou quarta, não é só sábado de manhã, ou domingo à noite, mas é todos os dias. Todos os dias. Nós temos a responsabilidade de retirar essas cinzas e colocar mais lenha. Retirar cinza e colocar mais lenha. Como, Léo? Eu vou te explicar. Mas antes de falar das cinzas que nós devemos tirar, eu quero falar da lenha que nós devemos colocar. Que lenha é essa, Léo? Que lenha é essa que eu devo colocar? Sabe que lenha é essa, irmãos, que nós devemos colocar para queimar? É a lenha, o qual nós nos posicionamos diante de Deus todos os dias. Como? Orando, é lenha. Se consagrando, é lenha. Buscando, é lenha. Leitura da palavra, é lenha. Estudo da palavra, é lenha. Colocando Deus em primeiro lugar, é lenha. Ofertando, dizimando, é lenha. Não desistindo, é lenha. Renunciando, é lenha. Quando nós temos o entendimento em que tudo que nós fazemos para que no campo espiritual, no reino espiritual, nós produzirmos mais fogo, alimentarmos essa chama de Deus em nós, irmãos, todos os dias nós buscamos mais, nós oramos mais, nós nos consagramos mais, nós dizemos para Deus, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, nós evangelizamos mais, nós nos dedicamos mais. Por quê, irmãos? Porque a chama do Espírito, a chama de Deus não vai se apagar, irmãos. Não vai, irmãos. Mas é necessário a aplicação, oh glória, é necessário que a lenha, ela seja depositada no altar. É necessário que essa lenha, ela todos os dias seja renovada no altar. Todos os dias. Glória a Deus. E é por isso, irmãos, que nós precisamos, todos os dias, incendiar cada vez mais. Incendiar. O mundo está aí, perverso. As circunstâncias estão aí, cada dia que passa, piores. As pessoas têm medo. Quantos índices de suicídio por aí, depressão, vícios. Quantas coisas ruins o mundo tem oferecido para os jovens que estão aí. E sabe por que isso está acontecendo, irmãos? Porque muitas das vezes nos omitimos de, como sacerdotes, tirarmos as cinzas e colocarmos lenha no altar para queimar. Dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, de joelho orando, criando calo no joelho, orando, buscando, dentro do nosso quarto, louvando. Deixamos, irmãos, muitas das vezes, de orar, de buscar, de nos consagrar, de dedicar um tempo do nosso dia em alimentar esse altar com lenha, vendo outras coisas que não tem sentido, irmãos.
que não fazem sentido para o nosso espiritual. Sabe, pastora? Não faz sentido. Temos às vezes um final de semana, mergulhamos numa série do Netflix, nada contra, não é pecado. Porém, em vez de mergulhar numa série do Netflix, mergulha na presença de Deus, irmãos. Porque Ele tem respostas para nossas vidas. Tem resposta para nossas vidas. Sabe, irmãos, queremos viver o sobrenatural, queremos viver experiências com Deus, queremos que Deus fale conosco, mas não queremos fazer a nossa parte, que é colocar lenha no altar, Bianca. Ontem, quando eu estava vindo para cá, nós temos a nossa aula lá com o pastor Luciano, e ele tinha falado comigo: Léo, cara, se possível, chega um pouco mais cedo, preciso que você me ajude lá, para montar lá o quadro. Falei: amém, pastor, em nome de Jesus estarei aí, vou sair um pouco mais cedo do trabalho. Chego nas barcas, mando uma foto para ele. Tinha uma fila quilométrica, nunca aconteceu isso. Uma fila quilométrica para pegar as barcas de bicicleta, que eu vou de bicicleta. Aí eu mandei uma foto para ele, eu falei: pastor, mano, eu acho que eu vou me atrasar. Olha a fila que está aí. Aí ele: irmão, amém, Deus no controle. Eu falei: amém, Deus está no controle. Eu falei assim: rapaz, sabe aqueles dias, irmãos, que a gente está agitado no trabalho, né? Sabe, irmã? Que fala assim: nossa, esse dia não vai acabar não, as coisas tudo acontecem, o chefe chama atenção, aí aparece um demoniado lá e fala uma graça, quer te tirar a sua paz, né? Aquele dia, sabe, tenso aquele dia, né? Talvez você hoje viveu um dia assim. E ontem foi um dia assim, sabe? Falei assim: nossa, que dia é esse, meu Deus. Aí eu chego naquela fila imensa, doido para chegar lá na aula e poder ali colocar mais lenha no meu altar. Aí eu, glória a Deus. Aí passaram 3 barcas, aí que eu consegui entrar. Aí eu falei assim: glória a Deus, Deus está no controle. Vou chegar em casa, vai dar tempo, nem que eu pegue um pouquinho da aula. Vou chegar em casa, troco de roupa, pego o meu carro e vou lá para Cambuinhas. Pego minha bicicleta elétrica e vou, ó. Amaral Peixoto, quando de repente o pneu da bicicleta, bum, estourou. Falei: Jesus, misericórdia, era o que faltava. Senhor. Mas, irmãos, eu tenho algo para falar com vocês sobre isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que tem a chama acesa, irmãos, entende que mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das diversidades, mesmo diante do errado, Deus está no controle de tudo. Parei a bicicleta lá, ela tem seguro. Aí eu liguei para o seguro. Sabe, pastor? Liguei para o seguro, aí o rapaz do seguro me atendeu super bem. Aí, não, daqui a pouco está chegando aí. Eu falei: nossa, que rápido. Uau, que bênção. Aí foi passando, passou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Tá eu lá parado na Amaral Peixoto, em frente lá a Câmara de Vereadores, tudo deserto. Falei: misericórdia, Senhor, outros anjos aqui me protegendo. Eu falei: Senhor, daí ligo para lá de novo. O reboque cancelou, nós vamos pedir outro, te peço que aguarde mais 50 minutos. Eu falei: Jesus. E aí nisso eu estou ali, e estou sentindo, sabe, o Espírito de Deus falando comigo: eu estou no controle de tudo. E aí eu peguei o celular, eu não queria pegar o celular, que estava deserto. Eu falei assim: vou pegar o celular, né, é perigoso, né? Aí eu pego o celular, e aí abre uma mensagem. Jorge, coloca aí a mensagem, olha aí, ó. Olha o que Deus falou comigo nessa mensagem. Muitas vezes, um pneu furado é um livramento. Eu estou todo arrepiado, irmãos. Antes de reclamar do problema, é bom perguntar a Deus o motivo. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir a Jesus, irmão? Glória a Deus! Aleluia! O mundo vai dizer assim: Léo, isso aí é inteligência artificial, é algoritmo. Você estava falando sobre pneu furado, apareceu uma mensagem para você sobre pneu furado.
Irmãos, nós que andamos por fé, não andamos por vista, nós entendemos, cremos e sabemos que nosso Deus é um Deus que fala. Ele fala conosco todo o tempo, irmãos. E eu falei assim, uau, glória a Deus. Veja, olha só, cara. Incrível, né? E aí eu ligo lá pro bendito lá do seguro. E ele, olha, tá difícil de arrumar um reboque para você. Falei, tá bom. Falei o seguinte, cancela aí que eu vou empurrando. Irmãos, no meio do caminho, eu orando e falando com Deus assim, Senhor, aquela sua cruz devia estar muito pesada, eu sei. Porque carregar essa bicicleta aqui, e ela é pesada, igual a moto. Carregar essa bicicleta aqui com esse pneu furado por 5 quilômetros não está fácil. Mas Deus, Ele nos dá o livramento, irmãos. Ele está no controle das nossas vidas, pastor. Ele está no controle dessa igreja aqui. Ele está no controle de tudo que está acontecendo. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não perdeu o controle, Ele continua sendo Deus, o Deus que opera milagre, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que cura, o Deus da provisão, o Deus que liberta, o Deus do livramento. Ele é Deus na nossa vida, Ele é o Deus dessa igreja, Ele é o Deus da sua casa, Ele é Deus em todos os momentos. O que nós precisamos, irmãos, é permanecermos firmes, permanecermos como o sacerdote que coloca lenha, permanecermos como esse sacerdote que não desiste, que persiste, consistência diária, todos os dias, faça chuva, faça sol, nós estamos aqui, estamos buscando, estamos orando, dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, aqui na igreja, seja lá no curso, seja aqui na consagração, seja numa quarta como de hoje. Deus te trouxe aqui, porque Ele está reacendendo essa chama que está dentro de você. Aleluia. Ele não é homem para que minta, irmãos, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus falou e não cumpriu? Tudo que Ele cumpriu, irmão, tudo que Ele cumpriu, irmãos, tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá bom. Já falamos sobre a lenha. Léo, e a cinza? E as cinzas que tem que se retirar? O que são as cinzas? Por muito tempo, nós fomos ensinados que a cinza, ela tem um propósito. E ela é a manifestação de algo que acontece em nossas vidas. Por muito tempo nós ouvimos que as cinzas são pecados. Nós ouvimos que cinza, retirar cinza, é retirar o pecado. Mas eu tenho algo para te dizer aqui essa noite. Cinza não é pecado. Fala para o seu irmão que está ao seu lado aí. Cinza não é pecado. Uau! Cinza não é pecado, Léo? Mas eu sempre ouvi que cinza era pecado. Não, cinza não é pecado, irmãos. Sabe o que é cinza, irmãos? Sabe o que é cinza? Quem sabe o que é cinza? Cinza é lenha queimada. Cinza era a experiência que você tinha com Deus que se queimou. Cinza eram as noites de oração. Rebaixou candarabassai. Deus está falando com vocês aqui essa noite. Deus manda lembrar vocês dos momentos em que vocês oravam, buscavam o Senhor. Dos momentos em que vocês se dedicavam ao estudo da palavra. E esses momentos
eles se tornaram cinzas. Mas se vocês estão aqui essa noite, é porque essas cinzas, esse passado, ele será retirado e será colocado lenha nova nesse altar, queimando novamente. Cinza, irmãos, é quando nós vivemos do passado. Sabe, irmão Cláudio? Vivemos de experiências do passado. É lindo. Eu mesmo tenho uma experiência com Deus. Já contei aqui. O pessoal conhece. Os irmãos conhecem. Quando internado, quase morrendo de Covid, Deus me visitou e me curou da noite para o dia. Mas essa lenha, meu irmão, ela foi para aquele momento. Ela queimou e precisou ser arrancada e colocada nova lenha. Sabe por quê? Porque todos os dias Deus tem experiências para nós. Assim como foi essa experiência que eu tive ontem. Parecia algo simples. Por que eu entendi? Porque a minha vida é todo dia colocando lenha, todo dia colocando lenha, todo dia colocando, alimentando, preservando o fogo de Deus. Então nós conseguimos viver experiências com Deus. Eu lembro certa vez que eu orava muito de madrugada. Eu trabalhava numa igreja como segurança. E eu tirava as noites, as madrugadas. Eu não podia dormir porque eu estava trabalhando. Mas eu ficava dentro da igreja, trabalhando. E eu tirava as madrugadas para orar. Sabe, irmã? Para orar. E a minha oração, ela tinha um propósito muito lindo. Porque até hoje eu creio, pastora Neuza, nunca vou deixar de crer, quando a palavra diz assim: você e a sua casa servirão a Deus. E eu falava assim: Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor, mas eu não consigo falar de Jesus para meu pai. Eu não conseguia falar de Jesus para meu pai, sabe? Tentava falar de Jesus, eu estava empolgado. Eu queria falar de Jesus para todo mundo. Como evangelista, eu queria assim: não, eu tenho que falar de Jesus. Irmãos, eu parava no ponto de ônibus, tinha que falar de Jesus. Eu parava numa fila, tinha que falar de Jesus. Eu falava de Jesus para todo mundo, saía satisfeito. Mas quando eu ia falar com meu pai vinha com uma trava de chuteira assim, ó, em cima de mim. Não queria saber. Eu falei: meu Deus. E aí o Espírito Santo começou a me direcionar. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. E numa dessas orações de madrugada, orando e falando com Deus: Senhor, me dá estratégia. Senhor, visita meu pai. Senhor, faz alguma coisa. Eu não quero que meu pai pereça. Eu não quero que meu pai morra. Eu não quero ir nessa época, irmãos. Meu pai estava vivendo uma vida miserável. Dormia debaixo da cama, porque não se achava digno de dormir em cima da cama. O diabo é sujo, irmãos. E meu pai me ensinou, desde que eu sou garoto, que o melhor caminho é esse caminho aqui. Desde que eu sou garoto. Eu estou na igreja, desde que eu sou garoto. Assim como a irmã faz com os filhos, os irmãos fazem com os filhos. E meu pai me ensinou isso. E eu não conseguia admitir o meu pai afastado dos caminhos. Ele que me ensinou. Eu não conseguia falar de Jesus para ele. Eu comecei a orar. E numa dessa madrugada, irmãos, numa dessas madrugadas, o Espírito Santo começou a me conduzir em oração. E eu falava com o Senhor: Senhor, visita o quarto dele, visita onde que ele está nesse momento, visita, Deus, dá um sonho, Senhor, se revela a ele, Deus, Deus, se mostra a ele. E eu orando, e fui das 3 da manhã às 6 da manhã, orando. De repente meu telefone toca. Olhei minha mãe, falei: ué, oi mãe, bom dia, o que houve? Meu filho, seu pai está com você? Eu falei: não, meu pai não está comigo. Eu estou trabalhando aqui na igreja. Não, porque seu pai acordou aqui igual um louco, 5 horas da manhã, desesperado, gritando porque tinha que ir para uma igreja, porque ele estava morrendo. Deus faz, irmãos. Deus faz, irmãos. Quando tem lenha queimando, irmãos, Deus faz, irmãos. Eu falei: uau. E aí procura para lá, procura para cá, procura para lá. Ele botou uma roupa, Juliano. Não sei se já contei isso para vocês. Botou uma roupa, se levantou e foi buscar uma igreja. Ele foi parar lá em Del Castilho, lá na Igreja Universal de Del Castilho. O primeiro ônibus que passou, irmã, ele pegou, entrou e foi. Depois ele apareceu. Não,
E aí contou o testemunho que aconteceu. Um testemunho lindo, irmãos. A manifestação de Deus na vida dele, mostrando quem ele era e como ele estava, e dizendo para ele: eu sou o Deus do vale dos ossos secos, segura a minha mão e eu te restaurarei. Ele conta. Eu não vou me prolongar contando aqui. A minha oração é que ele venha aqui contar esse testemunho um dia. Mas foi lindo, irmãos. E a partir daquele dia, a vida dele mudou completamente. Mas são cinzas. Passou. Já foi retirado do altar e colocado nova lenha. Por que nova lenha, Léo? Porque Deus tem experiências, mais experiências. Deus tem mais para nós. Todos os dias Deus tem mais para nós. Todos os dias Deus se revela a nós de uma forma, irmãos. Todos os dias. Mas é necessário nós tirarmos as cinzas e colocar mais lenha. A cinza, irmãos, nos bloqueia de receber a experiência. A cinza, irmãos, faz com que esse fogo se esfrie. E, consequentemente, a cinza nos conduz ao pecado. Ela não é pecado. Mas a falta de fogo, a falta do calor é. É por isso que nós precisamos tirar ela. A cinza, irmãos, impede de nós perdoarmos. A cinza, irmãos, impede de nós avançarmos como casais. Impede de nós avançarmos como homens e mulheres de Deus. Impede de nós avançarmos como sacerdotes. A cinza faz com que nós fiquemos estagnados. Você já viu um crente estagnado? Você já viu um crente paralisado? Já viu um crente que ele rodava no fogo, ele chuta, e de repente você está vendo ele parado? É porque o altar está cheio de cinza. Irmãos, Deus nos trouxe aqui essa noite. Levanta sua mão que eu quero profetizar. Deus nos trouxe aqui essa noite, porque hoje é noite de tirar a cinza do altar e colocar lenha nova, porque o fogo de Deus não se apagará, em nome de Jesus. Você crê, irmãos? Não se apagará, irmãos. Não se apagará, irmãos. Não se apagará. E para terminar, gostaria de pedir o louvor para poder vir aqui, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão aí, irmãos? Foram arrebatados, me deixaram aqui sozinho, não, né? Aleluia, glória a Deus. Deus é Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. E Deus, Ele quer que o nosso coração esteja em chamas todos os dias. Atos no capítulo 28. Ele vai narrar a história. Coloca aí, por favor, irmão Jorge. Ele vai narrar a história de Paulo na ilha de Malta. Diz assim, ó: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides aqui é lenha, e pondo-as no fogo, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, mordeu a mão de Paulo. 4. E os bárbaros, vendo que a cobra pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. 5. Mas sacudindo ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de parecer, dizendo que era um Deus. Até aí, olha isso. Paulo está nos mostrando
que quando nós colocamos pastora Neuza, mais lenha, quando nos consagramos mais, quando nós buscamos mais, quando não desistimos, quando buscamos mais, quando estamos disponíveis a Deus, não, eu vou evangelizar, não, eu vou pregar mais, eu vou falar mais de Jesus, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja onde for, eu estou aqui disponível para o Senhor, porque esse fogo arde em meu coração. Paulo está mostrando para você, pode vir a cobra que representa aí o diabo, pode acontecer o que for, sabe o que acontece, irmãos? Nós vamos sacudir no fogo, faz assim com a mão, faz assim, ó, nós vamos sacudir no fogo, e ela vai se queimar ali, irmão. Aleluia! Sabe o que é isso, irmãos? Nós estamos dizendo para Satanás: eu estou com fogo aceso, meu coração está aceso, fogo de Deus está aceso, a cinza foi tirada e o coração está aceso. Então pode até morder, pode até falar: esse aí ó, tá tendendo a morrer, esse aí ó, já era. Não, irmão, já era não, irmãos. Sabe por quê? Porque Satanás, ele pode até tentar ali alguma coisa contra nossa família, contra nossas finanças, contra o nosso trabalho, contra o que for, mas o crente que está cheio de fogo, ele sacode Satanás assim no fogo, e lá que é o lugar dele, é no fogo eterno. Esse é o lugar dele, irmãos. Rebaixou cantarabás. Então, irmãos, permaneçam firmes, incendiados no Senhor, com a chama acesa, tirando toda a cinza, colocando mais lenha, permitindo que esse fogo ele não diminua, mas pelo contrário, que ele acenda mais, porque ele acendendo mais, irmãos, haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus está no controle de tudo. Fique em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Feche seus olhos. Deixa Deus falar com você essa noite, através desse louvor. Hoje é dia de queimar, irmãos. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Glória a Deus. Eu venho me visitar hoje aqui. Faça desse louvor sua oração essa noite. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem. Você que é batizado Espírito com fogo, Santo. começa a falar em línguas agora, nesse momento. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Essa é a noite de renovo. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Glória a Deus. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem,
Espírito Santo, Espírito vem. Ele está aqui essa noite. Espírito vem. Jesus está aqui essa Espírito noite. Santo. Aleluia! Aleluia! Eu quero viver algo novo. Deus tem um novo para você. Faz meu coração arder de novo, Queima, queima. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas nesse momento. Comece a falar em línguas nesse momento. É tempo de renovo aqui na igreja de Deus. É tempo de renovo aqui na igreja de Deus. O fogo do Espírito Santo está passando por aqui. O fogo de Deus está passando por aqui. Oh Deus, visita o seu povo, Senhor. Reacende, Senhor. Reacende os corações aqui essa noite. Reacende, Deus, o teu Espírito Santo, Deus. Oh Pai, manifesta, Senhor, o seu poder. Manifesta, Senhor, na sua glória. Oh Deus, aonde precisar de cura, Deus, o Senhor é o Deus que cura. Aonde, Senhor, precisar tirar as cinzas, o Senhor é o Deus que nos orienta e nos dá a direção para que as cinzas sejam removidas e mais lenha venha a ser acrescentadas. Oh Deus, te agradecemos, Senhor, porque essa noite de quartas, Deus, em que poderíamos, Senhor, estar em nossos lares, poderíamos, Senhor, mesmo cansados, ó Pai, estarmos repousando em nossos lares, mas decidimos te buscar da sua presença, buscar da sua face e dizer: Satanás, na minha casa não, nos meus filhos não, na minha empresa não, na minha família não. Deus está curando aqui essa noite. Deus está restaurando aqui essa noite. Igreja de Deus em Cambuinhas, a chama não se apagará. Podem falar o que for, podem dizer o que for, nós estamos aqui sacudindo essa cobra do fogo, sacudindo Satanás do fogo, e dizendo: essa casa aqui pertence ao Senhor, essa igreja aqui pertence ao Senhor. Satanás, bate em retirada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não admitimos que Satanás queira se levantar contra a igreja. Satanás está debaixo dos nossos pés. E a partir de hoje, irmãos, a partir de hoje, um novo começo, uma nova história, um novo mover sobrenatural Deus está dando à igreja de Deus em Cambuinhas. Se você crê, diga amém. Aplauda Jesus nessa noite. Oh, Santo aleluia. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Vamos, sacerdotes! Incendeia. Vamos, sacerdotes! Vamos, sacerdotes!
desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Quem quer viver algo novo, aí levanta a mão. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia! Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Deus está falando algo aqui com vocês. Léo, não consigo sozinho. Já tentei, já busquei, mas eu não consigo sozinho. Coloca a mão no seu coração, irmãos. Hoje é noite de renovo aqui nessa igreja. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Léo, eu estou tentando, irmãos. Eu estou tentando, irmão. Mas o frio, eu não consigo avançar. Eu quero continuar. Eu quero ter uma experiência sobrenatural. Assim como foi contigo. Eu tento falar de Jesus na minha casa para o meu marido. Eu tento falar de Jesus na minha casa para minha esposa, para os meus filhos. Eu tento falar de Jesus no meu trabalho. Eu tento, mas eu não consigo. Você que está aqui essa noite e está passando por esse momento, está passando por essa fase e dizendo: eu não consigo. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui no altar, que nós vamos orar, e essas cinzas serão retiradas e lenha será acrescentada em nome de Jesus. Sai do teu lugar, venha para cá. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você não quiser, fica aqui no altar. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de mover espiritual. Hoje é noite desse mover espiritual sobrenatural de Deus aqui essa noite. Pastor Luciano, me ajuda com a oração, meu irmão. Venha para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que hoje vai sair daqui incendiado, com o altar limpo, sem cinzas, sem medo, com lenha nova, queimando, sacudindo as mãos e dizendo: Satanás, tira a mão da minha casa. Rebaixou, cantarababababababas, Os demais, estende as mãos para cá. Os pastores, obreiros, vem para cá também. Coloca as mãos. Aleluia. Orabandarabachubinaragai. Em ambiente profético, palavras viram decreto. O ambiente é extremamente profético. Aleluia. A presença de Deus está aqui. O Espírito da verdade está nesse lugar. Você que está com a necessidade, se são irmãos e irmãs aqui que vieram corajosos, precisam muito de Deus, precisam demais do Senhor. Quando a multidão cercava Jesus, sempre tinha uma classificação no meio da multidão. Havia pessoas que iam lá só para ver, para olhar. Havia pessoas que iam ali para achar algum erro em Jesus. Mas havia um terceiro grupo no meio da multidão, que era o grupo dos necessitados, dos carentes. Esse grupo era aqueles que recebiam milagre. Esse grupo era aqueles que recebiam de Deus. Cadê os carentes? Já vieram algumas irmãs aqui para frente. Carente, necessitada de Deus. Só Deus pode resolver. Só Deus pode entrar com providência. Comece a orar, comece a orar. É chama
que está sendo derramada sobre o altar. É fogo que está pegando na casa. É a lenha que está sendo posta. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, vai tacando fogo, vai tacando lenha, vai tacando combustível. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito de poder, vem power, vem dinamis, vem glória, vem poder, vem graça, vem manifestação. Renova ele, renova ela. Vai tocando da planta dos pés até o alto da cabeça. Vai tocando com a tua presença. Que a tua glória comece a tocar, que a tua presença comece a se manifestar. Se não fala em línguas, começa a falar em línguas agora. Se não fala em línguas, começa a falar em línguas agora. Se já é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. Vai falando agora. Se não fala em línguas, fala agora. Fala agora, fala agora. Abre a boca para glorificar e receba o batismo com o Espírito Santo. Vai sendo tomado agora pelo poder de Deus. Vai sendo tomado agora pela graça. Seja tocado agora. Seja tocado por essa presença, esse fogo, essa graça, esse poder. Agora! Vai tocando. Renova ela, renova ela, renova ela, renova ela, renova ela, renova, taca fogo, rouba calabaçuriquépia, agora, renova! Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Renova agora, renova agora, renova agora. Enche da sua presença, enche do teu espírito. Agora, Senhor, o vaso é teu, ela é tua, te pertence. Necessita agora da tua presença agora. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa o fogo pegar, deixa o fogo pegar. Deixa o fogo pegar, deixa o fogo pegar. Queima, 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 queima. Vem, 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 vem. Pegou, 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 pegou. Ora para bacalabai. Oh, tepai, tepa. Ora papapá. Quem não é batizado, seja batizado agora. Quem há muito tempo não fala em línguas, fala em línguas agora. Em nome de Jesus. É poder, é poder, é poder, é poder, é poder. Fala em línguas agora. Agora, agora. Vem. Ora badarabai. Ora bandarabachabandaragai. Tem presença aí. Tem presença aí. Tem presença aí. Pegou lá atrás. Pegou no meio. Pegou aqui na frente. Tem fogo no altar, pastor Adilson. Tem graça. Tem presença. Tem poder. Vem, Santo Espírito. Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Pode louvar. Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vem descendo. Vem descendo. Vem descendo. Vem descendo. Vem descendo. Vem descendo. Para uns vem como torrenciais, para outros vem como brisa suave. Mas toca nele aí. Toca nela aí. Toca agora. Toca agora. Vem, Santo Espírito. Vai descendo. Vai descendo. Surpreende. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Incendeia. Vem, vem Santo Espírito. Vem Santo Espírito. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Vai incendiando. Incendeia ele. Incendeia ela. Toca, 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 toca. Algo novo. Quem não fala em línguas, fala agora.
Quem há muito tempo não fala, seja renovado agora. Quem nunca falou, fala agora. Em nome de Jesus. É promessa. É promessa. É promessa. Promessa. Quer viver algo novo? Chame a presença dele. Bota a lenha no altar. Tira a cinza e deixa o fogo queimar. Fazendo todo medo desaparecer. Vai chamando a presença dele. Não pare de orar. Não para de celebrar. Não para de glorificar. Não para de chamar a presença. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Vai chamando a presença. Vai chamando o poder de Deus. Vai chamando, vai chamando. Toca, 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 toca. Pegou, pegou, pegou. Espírito, vem. Vem, 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 Espírito. Incendeia, 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 incendeia. Vai chamando essa presença. Presença maravilhosa. Vai chamando o doce Espírito. Presença inaudita. Presença imensurável. Vai, 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 vai. Batiza ele, batiza ela. Do menor ao maior, das crianças, adultos, dos membros aos pastores. Vai tocando. Agora, agora. Espírito vem. Vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Vem. Chama a presença dele, meu irmão. Aproveita o momento. Aproveita o ambiente. A ambiência é profética. Aproveita. É ambiente profético. Se derrame. Espírito vem. Espírito vem. Aproveita o ambiente. Declare. Declare. Declare que você quer viver algo novo. Que esse ano de 2025 faz meu coração seja o ano da manifestação da glória de Deus. Que você possa experimentar aquilo que você nunca experimentou. Que você possa sentir aquilo que você nunca sentiu. Que você possa viver aquilo que você nunca viveu. O extraordinário de Deus. A manifestação da graça, da glória, a manifestação do poder do Espírito Santo. Que você possa viver o extraordinário. Aleluia. Que as crenças limitantes que dizem que você não vai viver aquilo que Deus tem para você, aquilo que é declarado nas Escrituras Sagradas, aquilo que tem aqui, ó, tem 8.000 promessas para nós. E as crenças limitantes nos bloqueiam. Quando a gente erra, falha, quando há cinza no altar, quando há bloqueios, mas aí o Espírito da graça vem. E você se permite entender que a graça não é por causa dos teus olhos azuis, não é por causa dos teus milhões, é pela graça de Cristo. É graça. Favor imerecido. Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele mesmo assim, sendo um Deus tão grande que é imensurável, que Ele habita dentro de nós. O seu trono está nos céus, a terra está como estrado dos teus pés. Os oceanos é como uma gota num balde, pastor Adilson, diante do nosso Deus. Um planeta é como se fosse um grão de areia para nós, na praia de Camboinha, para o Senhor. Mas diante de tamanha grandeza, mesmo assim, Ele escolheu habitar dentro de nós. É graça. É graça. Por isso não deixa que nada possa impedir de você viver aquilo que Deus tem para você. Viva o melhor. Viva o que está aqui. Experimente dessa graça para a glória do nome do Senhor. Aplaude ao Senhor. Aplaude a Deus por essa palavra.
Glorifique a Deus pela vida do nosso diácono Leonardo, pela palavra poderosa. Oh, glória! Aleluia! Que presença! Que graça! Já oramos, sentimos a presença maravilhosa do Espírito de Deus. Você não vai sair daqui da mesma maneira, vai sair daqui diferente, levando uma presença diferente. Glória a Deus. Aleluia. Olha para esse irmão e para essa irmã que está do teu lado. Pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dela. Se tiver alguém sem segurar a mão de alguém, corre lá, não deixa ninguém sozinho. Aperte a mão dele, até ele dizer ai, até ela dizer ai. Aperte, aperte. Aleluia. É sinal que ele está vivo, é sinal que ela está viva. Se tem dor, é porque está vivo. As dores não podem te parar. As feridas, Marcelo, não pode lhe parar. Porque as feridas de hoje serão as plataformas de amanhã, aonde olharás para trás e verá como Deus foi beneficente, benevolente, misericordioso, amoroso, Pai bondoso, e nos fez crescer diante das dificuldades. Aleluia. Agora você vai orar por ele. Antes de nós ir embora, você vai orar por ela. Ore por ele, ore por ela. Pai, eu quero orar pela vida desse meu irmão, pela vida dessa minha irmã. Só o Senhor sabe aquilo que ele está passando, aquilo que ele está vivendo. Só o Senhor sabe aquilo que teu filho precisa, aquilo que teu filho e a tua filha necessita. Só o Senhor conhece a tua casa, a tua necessidade, aquilo que ele está vivendo dentro da tua empresa, dentro da tua família, dentro do teu lar. Nós viemos aqui para buscar a tua presença. Nós entendemos que o Senhor é dono do ouro e da prata. Tu és um Deus amoroso. Existe um poder, uma manifestação nesse lugar. Por isso eu te peço, Senhor, que o teu filho, que a tua filha não venha sair daqui sem a sua presença, e muito menos sem a resposta que ele precisava ouvir, e sem levar a bênção que ele precisava levar para a tua casa. Que o teu filho e a tua filha leva hoje, leva hoje, leva hoje, leva hoje a sua vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar que toda sorte de bênção esteja sobre a sua casa. Eu quero declarar que toda sorte de bênção esteja sobre a tua empresa. Eu quero declarar que toda sorte de bênção esteja sobre teus filhos e filhas. Eu quero declarar que toda sorte de bênção esteja sobre o teu casamento. Eu quero declarar que toda sorte de bênção esteja sobre os umbrais da tua porta. E aonde o Senhor estiver contigo, aonde você entrar, aonde você colocar a planta dos pés, colocar as mãos, o Senhor venha prosperar, porque o Senhor lhe dará a sua luz, e aonde você entrar, alguma coisa diferente vai acontecer, porque Jesus vai entrar contigo. Você vai sair daqui hoje e vai entrar dentro daquele lar que está em turbulência, e vai mostrar mais uma vez quem é o Deus que você serve, porque quando você entrar, a luz vai se manifestar dentro daquela casa, e a manifestação da glória do Senhor vai mudar a ambiência daquele lugar, assim como o Senhor mudou as nossas vidas hoje. O Senhor vai mudar a vida de outros através das nossas vidas, em nome de Jesus.